Olá, pessoal! Nós somos a dupla Nicole Rocha e Catiele Simeonato, e o nosso trabalho sobre pesquisa e estatística foi sobre o assunto tempo de tela de crianças de 7 a 8 anos no ano letivo de 2020, no contexto das aulas online. Com o passar dos anos, os recursos tecnológicos se fazem cada vez mais presentes no dia a dia das crianças. E elas passam a ter contatos com os recursos digitais cada vez mais cedo, seja por desenhos na televisão, jogos, ou até mesmo simplesmente mexendo no celular dos pais. Um reflexo dessa exposição é que cada vez mais cedo as crianças vão tendo seu equipamento próprio de acesso à internet. Não é incomum encontrar uma criança de 5 anos manuseando com maestria seu próprio equipamento. Diante do cenário educacional e social imposto pela pandemia do Covid-19, o aumento de exposição a telas das crianças aumentou consideravelmente. E nesse cenário da pandemia, uma vez imposta a impossibilidade das aulas continuarem da forma presencial, a internet, a tecnologia, ela entra como grande salvadora do ano letivo, que as aulas presenciais foram substituídas por aulas online, o que fez com que, consequentemente, o tempo de tela das crianças aumentasse bastante. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho é analisar o tempo diário de exposição às telas de crianças de 7 a 8 anos de Santa Rosa durante o ano letivo de 2020, no contexto das aulas online, assim como analisar quanto desse período de tela é de fato utilizado para estudos e atividades pedagógicas. A metodologia utilizada é a amostragem probabilística, por técnica de amostragem aleatória simples. A população são crianças de 7 a 8 anos de Santa Rosa que estudaram na modalidade online durante o ano letivo de 2020. Como amostra, são alunos de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental de uma escola de Santa Rosa, que adotou o ensino remoto como alternativa para o ano letivo de 2020, perfazendo um total de 21 alunos como amostra. O nosso levantamento de dados foi realizado por meio de pesquisa de campo com coleta direta, através da aplicação de um questionário autoaplicável, contendo 7 questões, das quais 5 eram questões fechadas e com respostas simples, e 2 questões eram de resposta aberta. O questionário foi enviado diretamente para as mães dos alunos, através de um aplicativo de mensagem, e as mães responderam às perguntas de forma online através do Google Forms. Os dados da pesquisa foram coletados em fevereiro de 2021, entre os dias 2 e 5 deste mês. Então, o questionário contava com as seguintes perguntas: o sexo da criança, a idade da criança, a criança possui seu próprio aparelho para acesso à internet, quantos aparelhos tecnológicos diferentes a criança utiliza diariamente para internet, entretenimento ou estudo, em qual dos seguintes aparelhos a criança dispensa mais tempo, qual o tempo diário de exposição às telas pela criança, e desse período em frente às telas, quanto tempo é utilizado pela criança para estudo e atividades pedagógicas? Então, a partir das respostas do questionário, nós montamos o nosso banco de dados, com as respostas dos 21 entrevistados para as 7 questões feitas no questionário. A partir do banco de dados, foram elaboradas tabelas simples para todas as variáveis. Aqui, como exemplo, nós temos a tabela 1, que é sobre a distribuição dos alunos de acordo com o sexo, e a tabela 3, que é sobre o número de alunos que possuem aparelhos próprios para acesso à internet. Também temos o exemplo da tabela 4, que é sobre o número de aparelhos tecnológicos diferentes utilizados durante o dia pela criança. A tabela 5, que foi sobre o aparelho tecnológico em que a criança dispensa mais tempo. E a tabela 7, que mostra quanto do tempo total de tela é utilizado para estudo. Nós trazemos aqui uma tabela agrupada, que é de distribuição de frequência da variável tempo diário de exposição a telas.
Ela conta com intervalos, cada um de 1 hora. A tabela também possui a frequência absoluta simples, frequência absoluta simples acumulada, frequência relativa acumulada percentual e ponto médio do intervalo. Também foram elaboradas 2 tabelas cruzadas. A primeira é o cruzamento entre a variável aparelho em que a criança dispensa mais tempo com relação à variável sexo. A segunda tabela é o período de estudo em relação ao tempo total de tela das crianças da amostra. Também foram elaborados gráficos. Aqui, como primeiro exemplo, temos um gráfico de colunas simples, em que foi respondido a pergunta: a criança possui seu próprio aparelho para acessar a internet? Em que obtivemos 18 respostas positivas e apenas 3 respostas negativas. Também elaboramos um histograma para demonstrar a distribuição de frequência do tempo de tela das crianças da amostra, em que os intervalos considerados foram os tempos diários de tela. Também foram desenvolvidos gráficos de setor. Aqui, como exemplo, tem o gráfico que foi desenvolvido para representar o aparelho em que a criança dispensa mais tempo por dia. O aparelho, então, identificado em que as crianças dispensam mais tempo, com 33,33% dos alunos, é o computador. Então, a partir das informações coletadas e da elaboração das tabelas e dos gráficos, foram desenvolvidos cálculos das seguintes variáveis: média, mediana, moda, quartil 1 e quartil 3, desvio padrão e coeficiente de variação, coeficientes de assimetria e de curtose, intervalo de confiança, tamanho da amostra e margem de erro. Então, nós concluímos que são vários os fatores que influenciam para esse aumento de tempo em tela pelas crianças. Um dos fatores que nós acreditamos é que cada vez mais cedo as crianças têm acesso a equipamento próprio de acesso à internet. No grupo pesquisado, esse número é de 85,71% dos alunos. No entanto, são poucos os casos em que os alunos usam apenas um equipamento por dia. A maioria dos entrevistados, 61,90%, faz uso de 2 aparelhos diferentes por dia. Podemos observar também que o equipamento tecnológico mais usado é o computador. 33,33% dos alunos utilizam mais o computador. Nós acreditamos que isso se dá ao fato do computador ser o equipamento mais viável para a realização das aulas online. E devido à pandemia e à mudança do cenário educacional, o tempo em tela, logicamente, aumentou bastante. Ele varia de 1 hora por dia até 5 horas em 28,57% dos casos. Mas a maioria dos alunos, 47,62%, dedica de 3 a 4 horas por dia para atividades digitais. Então, do tempo em tela dedicado a estudos, a maioria, de 33,33%, de dedicar de 3 a 4 horas para atividades pedagógicas. Mas o que nos chama a atenção é que um número grande, 23,81% desses alunos, dedica apenas 1 hora por dia para atividades pedagógicas. Então, diante disso, nós acreditamos que as escolas, bem como as famílias, deveriam ter um maior controle sobre o tempo e a qualidade do tempo em que as crianças ficam expostas às telas, uma vez que esse tempo utilizado para o estudo representa um percentual muito baixo em relação ao total, demonstrando que brincadeiras ao ar livre que movimentam o corpo estão sendo substituídas por vídeos digitais, desenhos televisivos e jogos online. Muito obrigada pela atenção.